Olá, bom dia, 6h03, sexta-feira maravilhosa, começando agora. Isso mesmo, gente, sextou. Quem não estava esperando por uma boa sexta-feira fresquinha como essa, viu? Mas olha, por enquanto aqui ainda vai ficar quente o termômetro, porque teremos muitos assuntos. Vamos falar do passaporte da vacina em Cuiabá, que passa a ser obrigatório. Teremos ainda uma entrevista especial com o secretário de Esporte e Lazer de Mato Grosso, Alberto Machado. E também tem Réveillon em Chapada dos Guimarães. Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, aquele bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana, bom dia, Kleber Lima, bom dia a você que nos assiste. Uma sexta-feira fresquinha, tranquila, vamos lá, mais um fim de semana se aproximando. Sexta-feira fresquinha, como você disse, chuvosa, boa demais, eu diria. Então, bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Hoje, Luciana, eu vou pedir licença para já sair cumprimentando, para desejar um feliz aniversário para uma pessoa que é muito importante para mim, que é o meu primeiro filho, o Antônio Kleber, que está inteirando 20 anos hoje. E eu já quero de saída, assim, em nome da alegria que eu estou sentindo no meu coração, da felicidade que eu estou sentindo no meu coração, desejar uma música para ele, assim, cantar um trechinho bem pequenininho, que é uma música da Flávia Venceslau, que diz o seguinte: eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda a alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Parabéns, meu filho, eu te amo. Ah, que lindo, que homenagem belíssima, Kleber Lima. Parabéns, emocionado viu? Já ouvi falar que você é um grande paizão. O primogênito. Parabéns por isso. Antônio Kleber está lá na audiência? Não sei, acho que não. Essa gurizada dorme muito, né? Mas depois ele vai ficar sabendo. Bom, eu inteiro aqui então os parabéns, né, Daniel, para o Antônio Kleber. E vem cá, ele tem o mesmo dom musical que você? Ele é muito melhor que eu. Ele toca e canta muito bem, ele é multi-instrumentista. É uma versão melhorada de Kleber Lima? Herdou a minha vontade de cantar e me supera, em quase tudo ele me supera. E aí Deus abençoou ele com talento, é isso? Porque você tem um desejo, ele tem o talento, é isso? Muito talento, graças a Deus. 20 anos, uma idade belíssima. Olha, já faz tempo que eu passei por ela, viu? Então aproveita muito bem, Antônio Kleber, com certeza. Muitas bênçãos divinas aí para você e para todos aqueles que também fazem aniversário. Em dezembro, hoje, né? 3 de dezembro. É isso aí. Sagitário. Conheço muitas pessoas que fazem aniversário no mês de dezembro, viu? Muitos colegas aqui, inclusive, do grupo, viu? Faz aniversário em dezembro. Bom, gente, vamos que vamos, porque temos notícias aqui à beça. E eu vou começar falando sobre o governo de Mato Grosso, porque ontem o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, concedeu uma entrevista, falou de muitos assuntos, do orçamento do Estado, falou também sobre o Conselho LGBTQIA+, que não foi criado, e também falou sobre questões partidárias. Então vamos ver e ouvir as declarações do secretário. Bom dia também a você que acompanha a Notícia de Frente. Em relação ao orçamento de Mato Grosso para o ano que vem, o Palácio Paiaguás prevê um investimento de 26 bilhões e meio de reais. A proposta orçamentária já foi aprovada em primeira votação. O secretário-chefe da Casa Civil fala da expectativa da aprovação em segunda votação nos próximos dias. Nós estamos confiantes nessa aprovação e vai ser um recorde também, porque nunca, há muitos anos, uma LOA não é aprovada no exercício anterior. E o objetivo, o que é isso? É a gente realmente ter condições de entregar para a sociedade, logo a partir do mês de janeiro, esse orçamento aberto para executar todos os investimentos que ainda temos que fazer. Então, realmente é um avanço histórico, a gente está conseguindo aprovar essa LOA ainda no ano de 2021. Mauro Carvalho também falou sobre a garantia das emendas parlamentares na votação e aprovação do projeto da lei orçamentária para o ano que vem. Essas emendas serão discutidas, são democráticas como todos os anos. Agora nós temos que lembrar o seguinte: nunca
uma LOA foi votada sem pedido de vistas. Então, realmente isso mostra o trabalho de toda a equipe do governador Mauro Mendes, no envolvimento desse orçamento, para que realmente a gente tenha aquilo que é o melhor para a sociedade mato-grossense. O secretário-chefe da Casa Civil comentou o arquivamento da proposta do governo em relação à criação do Conselho Estadual LGBTQIA+. Olha, isso vai ser uma avaliação, a Assembleia é soberana, tem a sua autonomia, nós respeitamos, temos a nossa harmonia. Essa é uma decisão que a Assembleia tomou, nós vamos avaliar, o governador já tem a sua posição, mas por enquanto não temos nada ainda definido. Em relação ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso diz que o estado vai continuar fazendo obras na capital, repasses de recursos, mas com uma relação, como sempre, institucional. O governo Mauro Mendes sempre esteve aberto para todos os 141 municípios, independente de cor partidária, independente, nós temos obras hoje em 141 municípios. Desses 141 prefeitos, quantos apoiaram o governador Mauro Mendes? O governador governa para a sociedade mato-grossense, ele não governa para partido político. Então nós temos investimentos e vamos continuar fazendo, como vários investimentos estão sendo feitos na cidade de Cuiabá, pelo governo do estado. É uma pena que muitas pessoas não valorizem esses investimentos que estamos fazendo. Mas estamos fazendo, é o maior investimento que o governo tem numa cidade no estado do Mato Grosso, na nossa capital, desde o início da sua gestão, independente da convivência política. Então é isso que a sociedade tem que avaliar e realmente ver o que nós estamos fazendo. Então, ele acabou de reassumir o cargo esses dias atrás, eu não conversei com o governador Mauro Mendes a esse respeito, mas com certeza continuaremos fazendo e nada vai impedir, logicamente, que as obras para serem feitas na cidade de Cuiabá precisem da autorização do prefeito. E esses investimentos continuarão a ser feitos normalmente em todos os pilares do governo. Sobre uma pacificação entre o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, o secretário-chefe da Casa Civil diz que é necessário ir além do discurso. Mais do que bandeira branca é apenas um símbolo, né? Mas ela tem que ser demonstrada por atos e atitudes. Então, mais importante do que a bandeira é atos, atitudes, são falas, são demonstrações, e é isso que nós esperamos e é isso que a sociedade quer de todos nós. Recentemente, o presidente regional do MDB, deputado federal Carlos Bezerra, convidou o secretário-chefe da Casa Civil para se filiar ao partido. Atualmente, Mauro Carvalho é filiado ao Democratas, o DEM, que deve se unir ao PSL para criar um novo partido, União Brasil. Continuo filiado no DEM, né? Então agora com a União Brasil aí, provavelmente eu devo ir para a União Brasil, mas nada impede também de estudar outras propostas de outros partidos que estão coligados na base do governador Mauro Mendes. Apesar de definir para onde vai em termos de filiação partidária, Mauro Carvalho garante, ele não é candidato nas eleições do ano que vem, mesmo se pela cidade, pelo estado, já há divulgação de uma propaganda antecipada de Mauro 2022. Mas deve ser Mauro Mendes, não Mauro Carvalho, né? Bom, gente, nós ouvimos aí as declarações do secretário Mauro Carvalho e aí a defesa, claro, né, do governo defendendo a equipe econômica e ele reiterou, olha, tivemos aqui uma peça orçamentária, né, sem muitas discussões, ou seja, mostrando que, de fato, houve um trabalho transparente e eficiente do governo. Tá certo, Daniel, é papel do secretário defender o governo de Mato Grosso, mas, de fato, é possível ter esse entendimento mesmo de forma unânime? Ele destacou essa primeira aprovação, dentro inclusive do próprio exercício fiscal de 2021, mas é claro que o texto vai receber bastante propostas de alteração, bastante propostas de emendas para a segunda votação. Foi até um acordo feito entre base e oposição de que o principal fica para depois, né? E deve ter pedido de vista, deve ter uma reanálise e, inclusive, os servidores públicos têm ainda uma certa esperança
de que a RGA seja contemplado de forma mais firme para o ano que vem. E isso aconteceria via emendas, né? O próprio Mauro Carvalho não disse aí nessa entrevista, mas já deixou claro que essa é uma possibilidade de se discutir ainda uma melhoria da RGA para o próximo exercício fiscal. Ele, lógico, destacou a articulação e o trabalho da equipe econômica do governo para esse primeiro texto, essa primeira aprovação, mas o segundo deve ter muito mais discussão, muito mais polêmica, né? De qualquer forma, o governo tem a confiança de que o texto vai passar tranquilamente pela Assembleia, não vai precisar daquelas sessões extras, entrando em janeiro e toda aquela discussão e vir à noite, né, como já aconteceu outras vezes. Olha só, Kleber Lima, o Daniel aqui destacou então a questão dos servidores públicos, a revisão geral anual, e nós vamos aqui lembrar, olha, vou até mandar um abraço já para o Edmundo César, porque com certeza ele está na audiência. Vamos mandar um bom dia para todos então do Fórum e os servidores. Já conto aqui com a participação de vocês hoje nas mensagens, viu? E pode ser de fato, né, um embate aí lá na Assembleia Legislativa, porque na semana passada o Fórum Sindical foi até a Secretaria de Planejamento tentando ampliar um diálogo com o secretário, mas o secretário não estava, houve aí um agendamento. E vamos até lembrar aqui que sobre os servidores tem aí uma decisão importante do STF, não é isso, Daniel? Porque o STF disse o seguinte, que seria inconstitucional condicionar o reajuste da RGA ao INPC. E aí os servidores não gostaram disso e também já não estavam satisfeitos com um índice permitido de 6,05%. E aí Daniel levantou aqui, olha, eu acho que vai ter discussão sim, mais forte em relação a isso. Mas se você acha que pode ser diferente, Kleber Lima, ou tem outros apontamentos aí para essa peça orçamentária do que pode acontecer lá, fique à vontade agora. Sim, senhora, antes de falar do mérito da questão, vocês falaram do Edmundo, eu quero também mandar aqui um coraçãozinho para o Edmundo, que é um telespectador assíduo da gente, e ele zanga às vezes quando ele fala um negócio que a gente não concorda. Aí tá bom, Edmundo, ó, amor, paz e amor para você. Ele zanga, mas depois ele perdoa rapidinho. Ele é muito emocional, muito passional. Eu gosto de pessoas assim, eu tenho dificuldade maior com pessoas muito frias, né, que você nunca sabe como é que ela vem, né? Se ela vai te abraçar, se ela vai te socar. Fala e a pessoa tá lá impassível, né? Nem pisca, e você não sabe o que ela tá atrás. A pessoa mais emocional é mais transparente, né? Então você consegue lê-la melhor. O Edmundo é um querido, mas ele me lembra, de tão querido que eu vou me permitir fazer uma comparação, uma brincadeira, viu, Edmundo? Com um personagem de desenho animado da minha infância. Minha sua também, Luciana. Daniel, mais criança, talvez não. Mas você já assistiu Corrida Maluca? Sim, claro. Você lembra dos personagens todos? Você lembra daquele cachorrinho Mutley? Ah, tá. Vou ter que puxar pela o cachorrinho Mutley. Ele traía o seu dono. Acho que era o único cachorrinho fiel desse mundo, viu? Não, mas não é isso. Ele era ele não traía, não. Ele era leal ao Dick Vigarista. Dick Vigarista, o cachorro o cachorro do Dick Vigarista. Mas depois ele, de tão sensacional, ele ganhou histórias próprias, né? Mutley. E aí a marca do Mutley, além da risadinha, né, ele ficava assim, medalha, 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 medalha. Tudo ele queria ter uma medalha, né? Que era o prêmio. O Edmundo me lembra o Mutley por isso. Você vai falar com ele qualquer assunto. RGA. Edmundo RGA. Até podia adotar né, se tiver pretensão política, Edmundo RGA. Já dá uma conexão aí com os servidores. Sobre esse assunto que o STF falou, Luciana, né, que a Luciana já disse aqui, assim, não é obrigado, como argumentam os sindicalistas, que os governos condicionem o RGA à perda inflacionária. Ele pode adotar índices lá que não comprometam os outros parâmetros de lei de responsabilidade fiscal, etc, etc. O Mauro Mendes, ele tem um modelo mental que já é bem conhecido da opinião pública, desde que ele foi prefeito de Cuiabá, em relação a esse assunto servidor. Ele valoriza muito uma coisa chamada meritocracia, ou seja, a pessoa tem que merecer, tem que ter méritos para poder merecer aquela remuneração, etc. e tal, porque no entendimento dele, ele vem da iniciativa privada. Antes de ser político, ele foi presidente da Federação das Indústrias, um homem acostumado, afeto
a lidar com planejamento estratégico, de resultados nas empresas. É claro que na política, no governo, a coisa é um pouco diferente, né? Mas ele tem razão quando ele fala, como disse, por exemplo, durante o balanço que fez para a imprensa há 2 dias, na quarta-feira, ele deu um exemplo lá do que ele entende por meritocracia. Ele falou, olha, não é possível que Mato Grosso pague o 2º melhor salário para os professores e tenha a 25ª pior educação do Brasil, do ensino médio. E ele tem razão quando ele fala isso. Não é possível. Então, a gente não pode entender o funcionalismo público que ele vive apenas de salário. O salário é obrigação, o governo contratou, tem que pagar e tem que pagar o valor no mínimo justo, né? Pela jornada de trabalho que os servidores cumprem, pela qualificação que os servidores vão adquirindo, investindo para se qualificar ao longo do tempo, mas não pode perder de vista que o servidor está ali para servir. E servir quem? O governador? O secretário? Não, está ali para servir a sociedade, todos eles. Servidor, secretário, governador, né? Todas as autoridades. Todas as autoridades existem para servir a nós, ao povo, ao cidadão, né? Esse é um ponto. Em relação ao Mauro Carvalho, eu quero falar um pouquinho depois também, Luciana, porque o Mauro Carvalho, ele vai... aliás, na maioria dos secretários do Mauro, praticamente não houve, né, mudança no secretariado do Mauro Mendes desde o primeiro dia. Uma característica dele também, ele fideliza, ele costuma ter um time muito alinhado com o modelo mental dele, com o ritmo dele de governar, de entender, de fazer as coisas. Mas o Mauro Carvalho, em particular, era um secretário que no começo do governo sofria uma certa dúvida se ia dar certo ou não. Primeiro porque ele é muito parecido com o Mauro, o jeito de pensar, de agir, de falar. E terceiro porque ele não tinha até então nenhuma habilidade política conhecida, nunca tinha exercido cargo, né, político e tal, e está chegando ao final do governo, mostrando que teve sim as condições de fazer a articulação, né, que não é fácil fazer articulação para o Mauro Mendes, porque às vezes ele é muito turrão, muito cintura dura. E o Mauro Carvalho, conhecendo bem, ele é da cozinha do Mauro. Eu digo o seguinte, essa discussão aí que o Antônio perguntou para ele, de partido, aonde que ele vai, onde é que ele está, o partido do Mauro Mendes, do Mauro Carvalho, é o partido que ele desde sempre, e vai ser o mesmo a vida inteira, é o PMM, é o partido do Mauro Mendes. Ele é Mauro Mendes, ele não é governo, ele é Mauro Mendes. Com o Mauro Mendes, onde o Mauro Mendes estiver, muito ligado à família do Mauro, as famílias são muito próximas, e acabou dando certo, né? Então, queria destacar isso. Tá certo, Daniel? Sim, não, só complementando essa questão da insistência, às vezes, dos servidores em cobrar RGA, também trata-se de uma lei, né? Então, eles ficam na expectativa de que haja uma compensação por aquilo que aconteceu, as perdas inflacionárias, né? E o servidor está no papel dele de realmente reivindicar esse direito. Tá certo. Olha, gente, ainda falando sobre os Mauros, então, eu vou destacar aqui o governador Mauro Mendes, até um destaque aqui do portal Gazeta Digital, e tem a ver com o conselho, já que Mauro Carvalho também falou a respeito disso, só para a gente entender o posicionamento aqui do governador em relação ao conselho LGBT. Vamos lá, olha só. O governador Mauro Mendes preferiu não polemizar a decisão dos deputados estaduais que votaram pelo arquivamento do projeto que pretendia criar o Conselho LGBTQIA+ em Mato Grosso, tá? Antes de falar algo sobre esse ou qualquer tema, eu preciso conhecê-lo com um pouco mais de profundidade. A declaração do governador, tá? E disse mais. E conhecer, inclusive, o que seria possível em função de qualquer medida que um desses poderes podem tomar. Disse ao responder, né, em relação ao fato de que se o governador poderia, Kleber e Daniel, adotar uma medida aí mais severa, talvez um decreto ou não, colocar um ponto final mesmo nessa história. Então mostra aqui que pelo menos nesse momento o próprio governador vai pensar um pouquinho mais a respeito. Você acredita que, de fato, o governador pode tomar uma medida mais severa, mais impositiva, ou você não acredita nisso, Daniel? Sim, existe a possibilidade no papel de que o governo possa fazer um decreto criando essa comissão, né? Esse conselho estadual.
Mas eu creio que nesse momento não, tem outras discussões e também está discutindo-se muito sobre orçamento, sobre a LOA. Eu creio que o governador não vai querer topar, iniciar um novo debate, um novo desgaste com a Assembleia nesse momento. Luciana, eu só repor uma coisa que eu acho que ficou meio confusa aí. Para mim, essa declaração do governador não tem nada a ver quanto ao mérito. Ele já declarou inúmeras vezes que é a favor do Conselho. Inclusive não entende por que a Assembleia é contra, ele já falou isso. Inclusive usou uma frase que é importante ser ressaltada. Ele falou assim, então quer dizer que nós vamos negar a existência da comunidade LGBT, que ia mais, eles não têm direitos? Então o governador é a favor, ele mandou o projeto. Uma coisa que a gente precisa aqui também deixar claro é esse eufemismo, né? A Assembleia arquivou a discussão, não, a Assembleia foi contra a criação do Conselho. Na prática é isso, a Assembleia é contra. Aliás, é interessante uma situação que eu quero levantar aqui para os nossos telespectadores. Amanhã é o dia da parada gay, em Cuiabá. Né? Vai ser aqui no centro de Cuiabá, a partir das 16 horas. A coordenação da parada gay enviou ofícios, Luciana, aos deputados estaduais, especialmente aos mais homofóbicos, Sebastião Rezende, Catani, curiosamente o Dilmar Dal Bosco, que eu não queria entender de onde que vem essa homofobia dele, ele não era assim, ele era uma pessoa mais tranquila em relação a isso. Tinha inclusive homossexuais lotados em seu gabinete, que eu conheço, né? Então eu queria entender de quando para quando que o Dilmar Dal Bosco passou a ser um homofóbico tão raivoso assim, ou ter comportamento. Tem que tomar cuidado, inclusive, se você falar com a pessoa é homofóbica hoje, porque quando você fala até aqueles que são assumidamente homofóbicos, se eles entrarem na justiça, está sujeito ainda você, como a vereadora Edna, isso quer dizer, você está fazendo referência, ser punida pela justiça por dizer o óbvio, que a pessoa é o que ela é, né? Então, mas enfim, ao mesmo tempo que a Assembleia se posiciona contra, ela é convidada para ir lá, e eu conversei com o Clóvis Arantes, que é o coordenador do movimento LGBTQIA+, eu disse, Kleber, nós queremos que eles vão lá, subam no trio elétrico, nós vamos garantir o direito à fala para eles, porque eles não garantiram para nós na Assembleia, e eles vão poder falar para a comunidade o que eles pensam a respeito da comunidade LGBT, e nós vamos assegurar a máxima segurança para eles. Ninguém vai sair de lá riscado de batom, por exemplo, entendeu? Ninguém, nem com purpurina. Uma purpurinazinha é capaz de... É sujeito, né? O vento bate assim, uma purpurinazinha, ninguém tá isento de receber. Mas se estiver suada de dia, né? Aí vem no vento a purpurinazinha, mas depois tira. Não vai virar gay por causa disso. Fica tranquilo, né? Eu acho que seria muito interessante, de muito bom tom, que os deputados fossem lá olhar na cara das pessoas para ver que o LGBT também é gente, que não precisa ter medo, né? E agora, apesar de toda essa posição contrária, a Assembleia Legislativa, Luciana e Daniel, é uma das patrocinadoras da parada gay. Está lá no material de divulgação. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso. A impressão que dá é que é o seguinte, escondido pode. Escondido até que eles não são tão contra assim, né? Mas a hora que só não querem ir no salão junto com eles. Isso é um negócio não querem perpetuar terrível. Os nomes deles em relação à criação de um conselho, porque vai fazer parte da história, né? Porque, afinal de contas, seria a última Assembleia Legislativa desse país a implantar um conselho LGBTQIA+, Kleber Lima. É isso, Daniel? Só lembrando e reforçando que, ok, os parlamentares têm sua base eleitoral, têm os seus eleitores, mas a partir do momento que são eleitos e são investidos no cargo, eles estão defendendo o conjunto da sociedade, sem divisões, né, sem desigualdades. Então, seria essa ideia do Kleber é muito interessante, de que eles pudessem comparecer para se manifestar ali, dizer para a comunidade LGBTQIA+, as ideias que eles pensam e, quem sabe, começar uma interlocução, ou abrir um canal de diálogo, né, a partir daí. Tá certo. Abrirem a cabeça já tá bom, né? Abre a cabeça aí, Sebastião Rezende, que... Quem sabe até ganha uns votinhos aí da comunidade. Sim. Não sei se abrir a cabeça ou amolecer o coração, Kleber Lima. Fica aí então a dica. Bom, gente, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque tem aqui a participação ao vivo do repórter Antônio Carlos Silva. Vai falar pra gente sobre fechamento de polo de vacinação aqui em Cuiabá. É isso mesmo, Antônio? Bom dia para você, para sua equipe, nesta sexta-feira chuvosa. Tô vendo aí que tá bem molhado onde você está, viu? Conta pra gente, Antônio, sobre o clima
clima e também tem fechamento de polo de vacinação aqui na capital, é isso mesmo? Bom dia, Luciana, Kleber, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. A chuva deu uma trégua, caiu agora há pouco, mas agora deu uma trégua. O clima continua nublado. Em relação à vacinação aqui no polo Senai da Avenida 15 de Novembro, no bairro Porto, em Cuiabá, esse polo funcionou, Luciana, por quase 7 meses, precisamente aí 6 meses e meio. Ele foi aberto em 14 de maio, logo após o fechamento do polo no centro de eventos do Pantanal, em Cuiabá. Nesse período, o aluguel do prédio, que pertence à Federação das Indústrias de Mato Grosso, foi pago por uma cooperativa de crédito. Aqui foram aplicadas 170 mil doses de vacinas contra a Covid-19, ou 20% das 840 mil doses aplicadas na capital contra o coronavírus. A Prefeitura decidiu fechar esse polo de vacinação aqui do Senai, no Porto, por 2 motivos principais: ampliação da imunização contra a Covid nos bairros da capital, dos atuais 14 postos ou centros de saúde, para 35 em breve, e a baixa procura das pessoas pela vacinação contra a Covid na capital. Vamos a números preocupantes. Até o momento, 57 mil pessoas em Cuiabá receberam a primeira dose da vacina contra a Covid, mas não foram tomar a segunda dose. Ou seja, se tomou a primeira dose, não tomou a segunda, não tem efeito, estão correndo o risco de pegar Covid-19. E cerca de 20 mil pessoas, Luciana, Kleber, Daniel, e a você que acompanha a notícia de frente, não tomaram vacina nenhuma contra o coronavírus. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com outras informações. Até já. Tá certo, Antônio, obrigada pelas informações. Olha, já estava um pouco preocupada com esses números, mas o Antônio acabou de atualizar para a gente e fica até difícil de entender e até mesmo, muitas vezes, de aceitar, porque o Antônio frisou muito bem, viu, Daniel e Kleber? Quase aí 60 mil pessoas acima de 18 anos deixaram de tomar a vacina contra a Covid apenas aqui em Cuiabá. Sabemos que é um contingente alto demais. E aí tem até o fechamento dessa unidade, que foi muito importante aqui para esse processo de descentralização da vacina. Vamos lembrar que tudo começou apenas em um ponto aqui na capital, lá no centro de eventos, com aglomeração, longas filas, o drive-thru parava aquela avenida toda, porque naquele momento as pessoas estavam interessadíssimas no imunizante, queriam se proteger. E aí depois de alguns meses aí é que de tanto a imprensa também cobrar, vamos ser sinceros aqui, todo mundo acompanhou isso, a gente ouvia a necessidade das pessoas, delas reclamando daquela aglomeração toda, abriu o Senai, uma parceria muito importante com o Sistema S, e aí acabou, né, espalhando, pulverizando, melhorando todo o processo. E agora tem um fechamento, poderia até não ter se as pessoas estivessem ainda se vacinando, porque vamos lembrar aqui, janeiro e fevereiro, gente, vai ter um acúmulo de novo, porque as pessoas que são mais conscientes vão querer sim tomar a dose de reforço. E essa população toda, Daniel, já está prevista para janeiro e fevereiro. Será que elas vão abandonar também a dose de reforço? Lamentável essa posição. Nós ficamos pensando até que se é necessário mais uma campanha. O poder público tem batido na tecla de que é importante você completar o cronograma vacinal. É um contingente muito grande, expressivo de pessoas que decidem não tomar nem a primeira dose, a segunda dose também. É aquela coisa, você não se vacinar é uma escolha individual, mas que afeta muito o coletivo, né? Compromete realmente todos os esforços que a Prefeitura, o Governo do Estado tem feito para a gente combater esse vírus e não deixar, e está chegando mais uma variante aí. É muito mais necessário ainda que as pessoas tomem consciência. Kleber Lima, vamos lá então, porque daqui a pouquinho a gente vai falar, temos uma entrevista especial aqui no próximo bloco, já vou antecipar para você ficar ligadinho aqui com a gente, viu? Vamos continuar falando sobre a pandemia e muito mais, porque teremos o secretário de Esporte e Lazer de Mato Grosso, Alberto Machado. Mas Kleber, né? De Cultura também, é isso aí, uma super secretaria, né? Super.
E aí, 3 setores aí sensíveis, né, economicamente falando. Só não tem cabelo, mas tem força. Tem força? Tá bom, Kleber. Mas aí vamos falar então sobre a pandemia. Sansão falamos tinha aí. Força de cabelo, né? Não, a força dele acabou quando tirou o cabelo. Mas aí então vamos entender que o Alberto Machado não precisa tem de cabelo. força mesmo sem as madeixas, não precisa. viu? É isso mesmo, não precisa. E é o próprio Huberto 2A1 que me lembrou aqui, agorinha, que a gente estava tratando desse assunto do Conselho LGBT, e eu dizia que não tem dúvida sobre a posição do governador Mauro Mendes, e não tem mesmo, ele sempre se colocou a favor, ele que mandou o projeto para a Assembleia, e ele mandou também para a Câmara de Vereadores de Cuiabá, quando foi prefeito, foi aprovada, e inclusive tem uma curiosidade sobre isso, que quem sancionou a lei foi o então prefeito em exercício de Cuiabá, Rogério Galo, que era o procurador-geral do município, uma vez que Cuiabá não tinha vice-prefeito. E o Mauro precisou se licenciar do cargo, foi quando ele foi fazer a cirurgia de transplante de rim com a esposa dele, a dona Virgínia. Então é um momento assim importante aí para Cuiabá que aconteceu esse negócio. Então não tem dúvida, né? A dúvida que ele coloca hoje é se vai adotar alguma medida judicial em relação ao caso, porque tem essa possibilidade de criação do Conselho por decreto. Tá certo, gente. Olha só, são 6 horas e 34 minutos, como o tempo avança, viu? Então eu vou chamar um rápido intervalo, mas antes vamos dar uma olhadinha nas imagens do trânsito, vamos ver como está a movimentação aí na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Olha que tempo, gente, parece que está bem fresquinho lá fora. O trânsito ainda é um pouco mais tranquilo pelo horário, mas daqui a pouquinho vai ficar bem mais pesado aí na avenida mais conhecida como CPA, né? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, hein? Olha, já vou aqui relembrar, tem entrevista especial no próximo bloco.